Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Números, capítulo 23, verso 20. Eu confesso aos irmãos que, sendo pastor auxiliar há 14 anos nesta igreja, não é com muita frequência que eu tenho a oportunidade de subir ao púlpito para entregar a palavra, mas continua a ser a minha área de paixão, desde a minha juventude. A palavra do Senhor, viva e eficaz, que Ele nos fala, que Ele nos coloca para transmitir e que Ele nos dá oportunidades de entregar. Algumas vezes faço isso em outras igrejas, mas hoje tenho a alegria de poder falar a esta igreja, a minha igreja, a Igreja Batista em Mata da Praia. Livro de Números, capítulo 23, verso 20, assim lemos: recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou e não o posso mudar. Vou repetir, está escrito: recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou e não o posso mudar. Pai, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito nos dê a compreensão e, mais do que isso, a colocação em prática, a obediência a esta orientação, a esta ordem do Senhor na Sua palavra. Oramos já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. É a primeira vez que falo a esta igreja no ano de 2025. Recentemente, ainda no final do ano passado, a igreja completou 36 anos de organização e fizemos uma grande festa, reconhecemos irmãos e irmãs fundadores desta igreja que ainda estão entre nós pela misericórdia e compaixão de Deus, o que muito nos inspira, abençoa e desafia. Quero falar sobre a igreja abençoada nesta manhã e, se Deus permitir, ao final, eu e você podermos concluir que de fato temos sido abençoados neste lugar, temos sido abençoados fazendo parte desta congregação, sendo parte deste corpo que é a família de Deus plantada neste lugar para a glória de Jesus há 36 anos. A frase que eu li, o verso que li, o verso 20, é uma expressão que saiu dos lábios de Balaão, uma personagem de triste figura no texto sagrado. No livro de Números conhecemos, somos apresentados a esse feiticeiro sacerdote, a esse mercenário que recebia para fazer trabalhos ou desfazer trabalhos. Ganhava dinheiro para abençoar ou para amaldiçoar. Mas a palavra de Deus nos surpreende porque ela contém verdades que são às vezes pronunciadas, que são reveladas, ditas por pessoas que nós não qualificaríamos como pertencentes ao povo de Deus, como descendentes da fé de Abraão ao longo dos séculos. Este é um destes casos. Quando lemos, por exemplo, nos evangelhos, Satanás tentando a Jesus no deserto e citando versículos do Saltério para dissuadir Jesus da sua missão, também precisamos usar desta mesma compreensão. Estas palavras estão escritas não para prestigiar, não para honrar aqueles que as proferiram, mas para o Deus que tudo vê e que tudo quer, que tudo pode, que quando manda, até o diabo obedece. Neste episódio de Balaão, no livro de Números, capítulos 23 e seguintes, nos deparamos com o momento em que a palavra principal é bênção. Disse Balaão: recebi uma ordem para abençoar. Ele, Deus, abençoou e não o posso mudar. Você já abençoou alguém? Espero que sim. Há alguém que já é grato a Deus por algo que de você ouviu ou de você recebeu?
louvado seja Deus. Jesus ensinou isso ao dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, abençoar está relacionado com a ação do próprio ser divino. No dicionário encontramos bênção como um ato ou efeito de abençoar. Você e eu não temos poder em nós mesmos, mas o Deus em quem cremos tem todo o poder e a autoridade. E Ele nos envia a abençoar. Também do dicionário vem a definição de que bênção é um voto de felicidade, um voto de proteção divina, que é formulado sempre em favor e não em desfavor. Bênção, como o próprio nome já diz, tem efeitos positivos, benéficos na vida de qualquer um que é abençoado. Por isso a Bíblia apresenta um Deus que abençoa, um Deus que se aproxima da sua criação, o homem e a mulher, como já o fazia no jardim do Éden à tardinha, como que a semelhança daquele pai, mãe que trabalhou o dia inteiro e ao final retorna ao seu lar e encontra ali os seus filhos e quer saber como foi o dia, como foi o estudo, como está a casa. Assim também Deus se encontrava com Adão e Eva e os abençoava com a sua presença, com o seu interesse pelo seu bem-estar, com o seu amor, com a sua bondade. É do texto bíblico em Gênesis capítulo 12, quando Deus se aproxima de um homem chamado Abraão para o abençoar. Alguém que não estava lhe procurando, alguém que não estava buscando, aliás, pelo contrário, Abraão morava em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra. O seu pai fabricava ídolos, mas Abraão foi chamado por Deus, foi atraído pelo amor de Deus, que lhe disse: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Que coisa preciosa, meu irmão, minha irmã, é ouvir Deus nos chamando para sermos abençoados, para sermos agraciados, acolhidos, abraçados, consolados, confortados, desafiados, enfim, tudo de bom que só Deus tem para nos dar e o faz com gratidão, bondade e abundância. Abraão foi abençoado pelo próprio Deus ao ser eleito, mas não porque Deus o considerasse uma pessoa melhor, não apenas uma pessoa merecedora, nada disso, pelo contrário, Deus via em Abraão a sua instrumentalidade, a ponto de afirmar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não sabe de nós, mas nós sabemos de Abraão, porque somos parte da sua bênção. Recebemos o seu favor. Ele foi o primeiro que creu e através da sua fé nos ensinou que é possível encontrar Deus, viver com Ele e caminhar em direção ao seu lar celestial. Que coisa maravilhosa esta, que lá no início da palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, aponta para uma jornada que terminará no Apocalipse, em seus últimos capítulos, nos apresentando o lar celestial, a cidade que Deus já nos preparou para abençoar. Você tem sido uma bênção para as famílias da terra? Você tem sido uma bênção para os seus vizinhos? Você tem sido uma bênção para os seus colegas de trabalho ou de estudo? Você tem sido uma bênção para os seus irmãos e irmãs que aqui congregam com você e comigo e que fazem parte dessa igreja do Senhor Jesus? Uma igreja abençoada, assim como entendo ser esta igreja. Não é abençoada simplesmente como um fim em si mesma. Uma igreja é abençoada para ser abençoadora. E se ela deixar de sê-lo, perderá a bênção. Quando lemos as cartas que Jesus enviou às igrejas do Apocalipse, vemos que algumas, se não quase todas aquelas igrejas, haviam deixado de ser abençoadoras. E por isso precisavam de uma pequena correção de rota,
uma volta ao começo, ao primeiro amor, para que continuassem a ser abençoadoras e assim receber continuadamente a bênção do Senhor. Deus abençoou e no episódio que acabamos de considerar, deu uma ordem a Balaão quando ele foi procurado pelos emissários de Balaque, rei de Moabe. Aquilo que eu lhe disser, aquilo que eu lhe entregar. E por 3 momentos, Balaque, o rei moabita, levou Balaão a um ponto alto onde ele pudesse contemplar o povo de Israel. Aquela multidão que vinha do Egito, atravessando o deserto, estava nas campinas de Moabe, frente a Jericó, do outro lado do Jordão. E ali Balaque pede a Balaão que amaldiçoe aquele povo, que rogue praga sobre aquele povo, para que aquele povo fosse destruído, e não destruísse o reino de Moabe, e não conquistasse as terras de Moabe, como havia feito com Og, rei dos amorreus. Balaão, porém, respondeu: Rei, recebi uma ordem para abençoar. Deus abençoou, e não o posso mudar. O que tem saído dos nossos lábios, o que tem sido apresentado com o nosso viver, o que tem sido compartilhado através das redes sociais, é bênção ou maldição? Honra a Deus ou o desqualifica, ou o desconsidera, ou ignora os seus ensinos e as suas diretrizes para a vida do seu povo? Balaão não prestava, mas ele não podia falar, ele não podia anunciar, ele não podia profetizar, senão aquilo que Deus lhe permitia dizer. Foi isso que ele falou com o rei Balaque, que ficou extremamente aborrecido, porque nas 3 ocasiões, Balaão abençoou o povo de Israel da parte do Senhor, que lhe havia advertido. Ele contrariou o desejo, a vontade do rei ímpio chamado Balaque, a quem dissera: ainda que você me entregue o seu palácio com ouro e prata em abundância, eu não poderei contrariar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Balaão precisou ouvir uma mula para perceber que não estava de brincadeira com o Deus de Israel. Ele foi conduzido, mas não amaldiçoou o povo de Israel. Pelo contrário, por 3 vezes o abençoou. Triplamente abençoado pelo Deus Criador do universo e formador da nação, a partir de Abraão, a quem abençoou em primeiro lugar. A Igreja Batista em Mata da Praia recentemente completou 36 anos de organização, como falamos, e à semelhança de uma aliança que um cônjuge tem com o outro, esta igreja com o seu Senhor Jesus Cristo tem uma aliança. E tendo completado 36 anos desta aliança iniciada lá no dia 3 de dezembro, ela pode sim se alegrar na companhia do seu Salvador e Senhor, porque chega às bodas de cedro. O cedro é uma árvore resistente às adversidades do tempo. Não costuma ser envergado pelas ventanias. Não costuma ser arrancado do solo por suas raízes pela força de uma tempestade. Assim também, a Igreja Batista em Mata da Praia tem procurado se fortalecer, se enraizar no Senhor e na sua palavra, para não ser movida por qualquer novidade, qualquer vento de doutrina, qualquer heresia que, ainda que aparentemente nova, não seja mais do que um pecado velho e requentado. Salomão já dizia que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nenhum pecado novo inventado pelo ser humano, são os mesmos desde sempre. E que a palavra de Deus orienta, que aqueles que praticam tais coisas, ou que promovem e ensinam tais coisas, não entrarão no reino dos céus.
Aliás, esta foi uma situação que também se verificou nessa história de Balaão com Balaque. Porque como Balaão não pôde amaldiçoar o povo, e certamente não receberia a recompensa em prata e ouro do rei de Moabe, que ficou contrariado com a sua conduta, Balaão então lhe disse algo em particular, no privado: majestade, eu não posso amaldiçoar este povo, mas se ele desobedecer a Deus, Deus mesmo irá castigá-lo. Faça isso, majestade, promova uma micareta, um carnaval fora de época, coloque as suas mulheres mais bonitas seminuas, convide estes homens de Israel para participar da festa, e você verá o que vai acontecer. Lá no livro do Apocalipse, uma carta endereçada a uma igreja, dizia que no seio dela havia pessoas com a mesma prática de Balaão, ensinando a desobedecer ao Senhor. Querido, querida, não seja essa uma realidade desta igreja, não seja esta uma prática de nenhum de nós, irmãos e irmãs, que aqui nos congregamos para honrar a Deus, não para desobedecê-lo, não para ensinar outras pessoas de dentro ou de fora a praticarem o que Deus diz que não está correto, que não é digno, que não honra o Senhor. Assim, uma igreja forte, resistente, mas também delicada, precisa se alegrar com o seu Senhor, com o seu Deus, por essa experiência abençoada e abençoadora que já dura 36 anos. E eu quero tirar desta experiência com Balaão e Balaque, o povo de Israel, algumas lições para nós, para mim e para você, neste tempo que Deus nos concede, chamado ano de 2025, para que possamos vivê-lo de maneira agradável ao nosso Deus. E a primeira lição é que permanecer é essencial. Mais importante do que o passado é o presente. Mais importante do que o presente é o futuro. Permanecer é essencial. Jesus disse que os ramos que não dão frutos são podados, são cortados, são queimados. Mas aqueles que dão frutos são cuidados, são capacitados, são aperfeiçoados, para que deem ainda mais frutos. Querido, querida, não é porque você deixou de ser adolescente ou jovem, que passou o tempo da frutificação. Pelo contrário, a Bíblia ensina, mesmo na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Que eu e você possamos permanecer. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, darão frutos. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Lembre-se da fala de Balaão: recebi uma ordem para abençoar. Não foi uma sugestão, não foi um convite, não foi uma opção, foi uma ordem. Eu e você recebemos uma ordem para abençoar. E se não o estamos fazendo, estamos errando. Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua carta: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Oxalá nós não sejamos conhecidos pelo que deixamos de fazer corretamente, mas sim pelo que fazemos em obediência ao Senhor e para a glória dele, única e exclusivamente. A igreja abençoada só será e se manterá assim se for abençoadora, porque uma igreja que se fecha em si mesma, que sente uma autossatisfação em se reunir no templo em ocasiões marcadas, festivas, especiais, e não sai dos templos para abençoar, está deixando de ser uma igreja abençoada. É como um cano entupido, que não permite a passagem da bênção que deveria conduzir aos lares, às pessoas, às vidas. E Deus permita que esta igreja, eu e você,
sejamos abençoados para abençoar. A imutável palavra de Deus nos ensina que o nosso viver deve ser para Deus. Final de ano que passou, provavelmente eu e você estabelecemos alguns objetivos. O irmão Frederico nos lembrou que um deles é ler a Bíblia toda no ano de 2025. Deus permita que o façamos. Outros objetivos pessoais, familiares, também fizemos. Mas será que no topo, será que na posição número 1 estava viver para o Senhor neste ano? Se não estava no lugar número 1, então está tudo errado na nossa lista. A nossa lista tem que começar pelo Senhor. Temos que viver para o Senhor. Pastor, como fazer isso? 3 dicas. Nos movendo neste ano e a partir deste ano, num relacionamento mais próximo, estreito e íntimo com Deus. Ouça Deus. Receba as ordens dEle, através da sua palavra, em oração, em comunhão com o seu povo, em meio aos louvores. Ouça Deus, relacione-se com Ele, fale com Ele o tempo todo, não precisa ser de olho fechado, para não causar acidentes, nem domésticos, nem urbanos. Mais que isso, se mova com perseverança, não desanime, não desista. Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso não aconteceu no dia seguinte, nem no mês seguinte, nem no ano seguinte, nem no século seguinte, nem no milênio seguinte. Por isso a Bíblia nos ensina, para o Senhor um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso, então persevere, persista, não desanime, não desista. E em terceiro, mova-se com intencionalidade. Que os seus relacionamentos todos tenham a intenção de refletir a luz de Cristo. Que você brilhe onde você estiver, apontando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa razão de ser, da nossa razão de existir. E eu quero concluir. A vida é um presente. Hoje eu e você ganhamos este presente. E ao estendermos as mãos da fé, o recebemos das bondosas mãos do Senhor. Eu fico muito feliz porque você não resistiu àquela vontade de ficar na cama. Porque você ultrapassou a barreira daquela vontade de espreguiçar, de ir passear, de ir se divertir, de ir fazer qualquer outra coisa que não estar onde você deve estar. Na casa do Pai, onde até a andorinha encontrou lugar para si. Deus permita que em nosso coração essa alegria se renove a cada manhã, porque a vida é um presente diário. Ele nos dá o seu amor, Ele nos dá as condições para vivermos, respirarmos, nos alimentarmos, nos abrigarmos. Ele é aquele que em nossa vida deve ser exaltado, aquele que é o centro e a razão de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir. Deus fez a você e a mim com um propósito, com uma intencionalidade. Por que Deus não fez você diferente? Por que Deus não me fez diferente? Porque antes de nos fazer, Ele já tinha planejado. Por isso, querida, a melhor condição é a que Deus lhe concede. O melhor lugar é onde Deus lhe coloca. A melhor posição é aquela onde Deus te estabelece. Viva isso na presença do seu Deus. Glorifique a Ele com o seu viver, pois esta é a razão da nossa existência, a glória de Deus. Nós não o escolhemos, embora possa até parecer, mas Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os frutos vossos permaneçam.
De fato, Ele nos escolheu para que sejamos produtivos, sejamos abençoadores, que possamos realizar grandes e profundas ações a ponto de permanecermos na história, de exercermos uma influência abençoadora, de apontarmos a direção de Cristo, de ajudarmos a conduzir outros e outras aos pés do Salvador. Vidas que serão marcadas, vidas que permanecerão firmes, porque o Senhor que abençoa, abençoa para abençoar. Não é para chegar em você e parar. Você conhece a história do Rio Jordão, que desce das montanhas do Hermon e forma o mar da Galileia, e abençoa todas aquelas vilas e aldeias ao seu redor, com vida marinha do passado, atualmente do Rio Jordão, portanto agora com água doce, não mais salgada como no princípio, e ali abençoa com os peixes, com as algas, aquelas comunidades que eu mencionei ali à volta, mas o mesmo rio segue e chega ao Rio Jordão, o rio desce e chega ao Mar Morto, que não abençoa ninguém, apenas recebe, apenas acumula, apenas junta, e por isso mesmo recebeu esse belíssimo nome, morto, não tem vida alguma. Assim é o crente que não abençoa e acha que será sempre abençoado e terá sempre vida. Não terá, porque se a gente não abençoa, a gente não é abençoado. Deus quer abençoar através de você, minha irmã, através de você, meu irmão. Permita que a água que brota do trono do Cordeiro flua através de você. Abençoe outras vidas, abençoe outras terras, abençoe outras culturas, abençoe outras línguas, porque para isso fomos criados, para isso existimos. O pastor Luiz Saião contou em um de seus testemunhos, que são muito eloquentes, que ele era um jovem de 18 anos, estava num templo num domingo pela manhã, e ouviu uma mensagem onde foi mencionado o nome de um cristão anabatista chamado Dirk Willems, e que esse homem, crente, perseguido pela Inquisição espanhola no século XVI, foi aprisionado, e aprisionado que estava, tentou fugir e finalmente conseguiu, num dia de profundo rigor de inverno. Ele fugiu correndo sobre a superfície congelada de um lago, mas um guarda o avistou e gritou e deu o alarme e saiu ao seu encalço, correndo também sobre a superfície gelada daquele lago. Com o correr, aquele soldado rompeu o frágil equilíbrio daquela superfície congelada e se viu em meio à água gélida, que em poucos segundos o traria à morte. E ele começou a gritar por socorro. Os seus colegas de presídio ainda não tinham o alcançado, mas aquele homem que fugia, que podia agora se sentir livre e até mesmo vingado do destino daquele guarda que agora estava prestes a morrer, ele parou de correr, voltou e tirou aquele homem da morte certa. Os demais soldados chegaram, ele foi preso novamente, foi condenado à morte na fogueira, o que aconteceu em 16 de maio de 1569. É uma história verídica e o nome desse cristão é Dirk Willems. Luiz Saião disse que essa história o marcou tremendamente. E uma ocasião, quando ele estava lá em Israel, uma pessoa lhe perguntou: pastor Saião, por que é que os judeus não aceitam Jesus? E ele prontamente, mas com o coração doído, respondeu: eles estão esperando que os cristãos o aceitem primeiro. Deus permita que eu e você possamos crer nesse Cristo Redentor e deixar que Ele governe a nossa vida para abençoar, custe o que custar. Assim a igreja pode clamar ao Senhor: vem, Senhor, visita a tua igreja, abençoa a cada um de nós, porque sem a tua presença a igreja não tem vida, ela perde o vício,
perde o brilho, perde a cor, perde o aroma, perde tudo. Mas com o Senhor, ela continuará a ser uma igreja abençoada e, para a glória do Senhor, uma igreja abençoadora.